Olá, tudo bem? Como pode um atleta, pessoas que praticam esportes, pessoas saudáveis, morrerem com problemas do coração? Hoje vamos falar sobre mal súbito em atletas e esportistas de um modo geral. Quando um jogador de futebol cai em campo, infelizmente, nem sempre ele está ganhando tempo querendo uma falta. Na verdade, há momentos em que o jogador acaba passando mal e às vezes vai a óbito. Em 2004, o zagueiro Serginho sofreu uma parada cardíaca durante uma partida contra o São Paulo no Morumbi. Foi socorrido, mas não resistiu e acabou falecendo aos 30 anos de idade. Neste ano de 2021, precisamente no dia 7 de janeiro, Alex Apolinário, 24 anos, com passagem pelo Cruzeiro, sofreu uma parada cardiorrespiratória em partida no Alverca, Portugal. Como explicar? Você pode ter ouvido, como eu, também todos os dias, um programa de TVs, rádios, que exercícios físicos é bom para a saúde. Repito, como explicar esses problemas com atletas que todos os dias fazem exercícios, vivem em academias e de repente sofrem um mal súbito? Quem vai explicar e dar uma boa dica é o Dr. Pedro Luxini, cardiologista e arritmologista do canal Coração em Forma. Bom, primeira coisa muito importante para a gente definir aqui: nem toda morte é de origem cardíaca. A maioria é. Quando acontece subitamente, é. Mas nem toda morte é de origem cardíaca. Por exemplo, o atleta ele pode morrer, por exemplo, de um derrame, um sangramento para a cabeça, uma embolia pulmonar e outras causas. Mas é claro que, infelizmente, na maior parte das vezes, a origem é sim cardiovascular. E isso acontece em 1 a cada 40 mil atletas. Essa é a estatística que a gente tem internacional. 1 a cada 40 mil atletas podem ter aí uma parada cardíaca, uma morte súbita cardíaca. E por que isso acontece? Muito bem, quando a gente está falando de a morte súbita em atletas, vamos dividir em dois grupos: os atletas com menos de 35 anos e aqueles com mais de 35 anos. Com menos de 35 anos, e aí eu posso extrapolar para toda a população. A principal causa de morte súbita são ou arritmias, no caso da displasia arritmogênica de ventrículo direito, uma condição genética rara que faz com que parte da musculatura cardíaca seja substituída por gordura. E essa gordura acaba predispondo a arritmias. Isso é mais comum lá na Europa, Itália, naqueles locais. Nos Estados Unidos, por exemplo, no Brasil também é muito frequente, a principal causa de morte súbita em atletas é a miocardiopatia hipertrófica. Poxa, o que é isso? É uma condição em que parte do coração fica hipertrofiada, ela fica muito espessa. E com isso facilita arritmias potencialmente fatais. Foi o caso, por exemplo, do jogador Serginho, né, que foi um dos casos mais emblemáticos e a partir de quando a atenção da mídia e da população começou a ser um pouquinho maior para essa situação. Bom, acima dos 35 anos, a principal causa de morte em atletas e não atletas é doença isquêmica do coração, doença aterosclerótica, placa de colesterol. Poxa, mas será que esses atletas não fazem uma avaliação física cardiológica antes? Grande parte sim, mas nem todos, principalmente os atletas amadores. Se você pensa em fazer uma atividade física de pelo menos moderada intensidade, ou seja, sai daquela leve intensidade, que é aquela caminhada simples, mas você quer exigir um pouquinho mais, não custa nada. Passa por uma avaliação cardiológica, exame físico, anamnese, uma boa ausculta cardíaca e um eletrocardiograma muitas vezes consegue detectar alterações que eventualmente poderia levar aquela pessoa a ter uma parada cardíaca. A gente detecta antes e trata e essa pessoa fica bem. Infelizmente, isso não é raro acontecer, a gente tem muita gente ou pagando, falsificando atestados, às vezes colegas médicos que não são cardiologistas, que não avaliam o paciente e saem fazendo atestado. Isso é muito perigoso. Tem que auscultar, tem que examinar, porque muitas vezes a pista está ali no exame físico ou no eletrocardiograma. Casos selecionados, sobretudo os atletas, a gente pede também o teste de esforço, o teste ergométrico, pede também o ecocardiograma, que é para fazer uma análise da geometria do coração, né? Naqueles em que tem uma alteração do exame físico ou no eletrocardiograma, a gente acaba lançando mão também dessas e outras ferramentas para a detecção de cardiopatias, ou seja, doenças cardíacas que porventura estejam
silenciosas, estejam ainda numa fase embrionária e que por isso não estariam dando sintomas. Por isso que ainda assim, apesar de um check-up normal, apesar de toda uma gama de exames normais, pode acontecer, ninguém está livre. A gente pode morrer atropelado ao atravessar a rua, ninguém está livre. Mas quando você passa por uma avaliação clínica, detalhada, com os exames laboratoriais e complementares pedidos na medida que há necessidade, diminui muito a chance disso acontecer. Muito mesmo. Tá? Então, isso pode acontecer, talvez com isso eu responda a algumas indignações que a gente escuta na rede. Poxa, mas o cara era normal, o cara era atleta. Outro ponto importante, para não prolongar muito o vídeo, porque as doenças cardiovasculares, elas só vão dar sintomas numa fase tardia. O fato da pessoa não sentir nada não quer dizer que ela está bem. Muitas vezes no consultório a gente escuta, nossa, fulano morreu, ele não sentia nada, ele estava ótimo. Será que ele não tá? Será que ele já não tinha alguma doença? O primeiro sintoma pode ser a morte súbita. Por isso, gente, faça a tua avaliação, faça o teu check-up, não necessariamente com um cardiologista, passe com um bom clínico e avalie. Cuide do seu melhor amigo, cuide do seu coração. E com isso, reduz as chances de complicações. Agora, faça exercício. O exercício faz parte também dessa complementação, desse cuidado a mais do coração. Então tá aí, gente. Vai fazer exercício físico e esportes? Antes, consulte o seu cardiologista e peça para fazer uma bateria de exame para ter a certeza que você não vai ser pego de surpresa com algum problema. De Fortaleza para o Bora Conversar, Geraldo Feitosa. Até lá!